tramitação correta lá e dar um encaminhamento conforme o novo conselheiro, né? Estou retirando todos eles de pauta. É necessário que eu cite cada um? Não. Ele é bom já. Você vai deixar Não, pautado eu para a próxima? não vou repautar. Eu vou retirar realmente. Retirar e depois. Retirar de pauta. Então seria bom que o conselheiro citasse os números dos processos. Só os números, né? Todos os processos da pauta. Todos. Porque da pauta da conselheira substituta Ana Raquel estão todos retirados de pauta pelo conselheiro. Então, pela ordem, para relatar, o conselheiro substituto Alberto Pires. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, conselheira substituta, nossa diretora, Celina, todos que nos assistem e estão presentes. Nesse momento eu venho relatar 2 processos de aplicação de sanção, né, com o controle do FUNCONTAS. O primeiro processo é o processo 14045 de 2014. A unidade responsável é o município de Branquinha. A responsável é a senhora Ana Renata Purificação Moraes. Descumprimento do calendário de obrigações do gestor instituído pela Resolução Normativa 2/2003, no envio da primeira remessa do SICAP referente às obrigações de janeiro e fevereiro do exercício 2014, pela aplicação da multa. Na verdade, não envio no prazo, né? A gestora se defendeu, juntou resposta no ofício, tendo como objeto a defesa, justificando que o envio intempestivo se deu devido à grande quantidade de processos administrativos e inaptidão dos servidores com o sistema SICAP. Também alega ainda que não há previsão constitucional de aplicação de multa em caso de atraso ou não entrega de documentos, somente sendo o caso de aplicação de multa quando julgadas as contas irregulares ou não realizadas providências requeridas em diligência ou decisão do relator ou do tribunal. Encaminhados os autos, o Ministério Público opinou pelo não acolhimento da defesa prévia e a consequente aplicação da sanção pecuniária. O relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Na forma do parecer 14045/2014, o Ministério Público considerou a defesa apresentada insubsistente, razão pela qual opinamos pela aplicação da multa. Senhora presidente, dando continuidade, então, em razão desses posicionamentos, os quais eu me irmano, eu voto no sentido que seja aplicada a multa no seu patamar mínimo de 100 UPFAUs, a respectiva gestora, a senhora Ana Renata Purificação Moraes, na qualidade de gestora da Prefeitura Municipal de Branquinha, em função da remessa intempestiva da primeira remessa do SICAP, relativa aos anos de janeiro e fevereiro de 2014, que seja cientificada do teor dessa decisão no prazo de 15 dias, após um trânsito julgado para o pagamento da multa, alertar que o não pagamento implicará a comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para juizamento e cientificar o FUNCONTAS dessas deliberações. É o meu voto, senhora presidente. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro substituto Alberto. Passamos à votação. Conselheiro Otávio. Correlator. Conselheiro Dr. Rodrigo. Correlator. Aprovado. Dando continuidade, senhora presidente, eu trago agora o processo 12.589/2016, com o anexo processo 13.378/2016. A unidade responsável, Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. O responsável, gestor, Washington Luiz Damasceno Freitas. Descumprimento do calendário de obrigações do gestor, instituído pela Resolução Normativa 2/2003, envio intempestivo do balancete do mês de fevereiro de 2016, pela aplicação da multa. Houve defesa e informando que o descumprimento do prazo regulamentar foi devido à grande demanda de documentos a serem encaminhados pela equipe do Tribunal de Justiça ao TCE, requer ainda o arquivamento da notificação e não aplicação da multa. O Ministério Público de Contas opinou pelo não acolhimento. E assim, esse é o relatório, senhor presidente. A palavra, doutor Enio, Ministério Público. No mesmo sentido, nos termos do parecer 2731/2017 da 5ª Procuradoria de Contas, o Ministério Público considerou a defesa apresentada insubsistente, razão pela qual opinamos também pela aplicação da penalidade.
Dessa forma, senhor presidente, este relator também acompanha o parecer do Ministério Público, no sentido, então, de aplicar a multa no seu patamar mínimo de 100 UPFAUs ao gestor, o ex-gestor Washington Luiz Damasceno Freitas, em razão do envio fora do prazo do balancete de fevereiro de 2016, instituído pela Resolução Normativa 2 de 2003, e que seja cientificado do interior da decisão para proceder após o trânsito julgado, ao pagamento da multa imposta por esse tribunal. Também que seja alertado que o não pagamento da multa implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento posterior, e cientificar o FUNCONTAS para o cumprimento desta deliberação, e de que não haja dúvidas, também que seja averiguada se houve o envio realmente da documentação a essa corte. Isso porque nós não conseguimos, via sistema, confirmar se realmente houve apenas um ofício, cita um ofício dizendo, mas a gente não confirmou, por isso que eu peço a averiguação. Esse é como eu voto, senhor presidente. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Otávio. O conselheiro presidente, eu não me averbo de suspeito, não quero votar nesse processo, por questão de foro íntimo. Vamos ficar sem número. Tem que convocar a conselheira para compor quórum. Então, está convocada a conselheira substituta Ana Raquel para compor quórum para podermos votar o processo relatado pelo conselheiro substituto Alberto. Então, conselheiro Rodrigo. O relator, presidente. Conselheira substituta Ana Raquel. Acompanho o relator também, senhora presidente. Aprovado. Ainda com a palavra o conselheiro substituto Alberto. Senhor presidente, tenho aqui mais 3 processos na pauta, são 3 representações, sendo o que o processo 10.815 de 2016, eu solicito a retirada de pauta porque verifiquei que seria mais efetivo antes uma decisão monocrática para instruir melhor este processo. E os processos 10.086 de 2017 e 10.087 de 2017 também retirar de pauta, mas por outro motivo, porque houve uma inversão na publicação do nome dos gestores, por minha culpa, não houve nada daqui do plenário, da secretaria do plenário, e por uma questão de segurança jurídica, né, de que todo gestor tem direito a verificar antes, eu peço a retirada de pauta. E não tenho mais nenhum processo além disso. Então, seja retirado de pauta os processos aqui citados pelo conselheiro substituto Alberto. Quais são os processos, conselheiro? Os processos 10.087 de 2017 e o processo 10.086 de 2017. Além do primeiro que já fiz também, né? 10.815 de 2016. Ok, então seja retirado de pauta. Então, pela ordem, conselheiro Otávio, vem à presidência para que eu possa relatar. Já que estamos com a convocação. Chazinho para acalmar. Dança das cadeiras. Pelo voto de conselheira Maria Cleide para relatar. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, membro do Ministério Público, doutor Enio, eu tenho a relatar, são 5 processos, todos eles são de aplicação de multa pelo envio fora do prazo da 3ª remessa do SICAP de 2013. O primeiro é o processo TC 8095 de 2014, aplicação de multa ao gestor da Prefeitura Municipal de Junqueiro, senhor Fernando Soares Pereira. O segundo processo, TC número 8561 de 2014, aplicação de multa à ex-gestora do Fundo Municipal de Previdência Social de Teotônio Vilela, a senhora Sueli Cristiane da Silva. Processo TC 8563 de 2014, aplicação de multa à gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Junqueiro, a senhora Maria Silvana da Silva Pereira.
O quarto processo, TC número 8560, de 2014, aplicação de multa à gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Teotônio Vilela, senhora Giselda Barbosa de Souza Lins. E o processo TC número 8090, de 2014, aplicação de multa à gestora da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, senhora Pauline de Fátima Pereira Albuquerque. Os gestores e gestores foram notificados, não havendo no prazo fixado respostas às notificações. Então, votamos pela aplicação da multa de 100 paus aos gestores e gestores citados, pela ciência das presentes deliberações, pela remessa dos autos à diretoria do Funcontas para a ciência e cumprimento destas deliberações e alertar os gestores e gestores que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado. É assim como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Doutorino. Tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores sequer apresentaram defesa, o Ministério Público, os processos não tramitam pelo Ministério Público e fazemos a manifestação apenas aqui na sessão e opinamos desde já pela aplicação das penalidades. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Com a relatura. Conselheiro Alberto. Também é com a relatura, senhor presidente. Aprovados. Senhor presidente, tenho também agora 2 processos que tratam de permissão de uso, celebrado entre o Estado, nosso Estado, através da Secretaria de Estado do Turismo, a CETUR. O primeiro é o processo TC número 11944, de 2013, firmado com a Central de Ensino Superior de Maceió, cujo objeto reside no uso do Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, para a realização do evento Colação de Grau, o NOPAR, no dia 28 de agosto de 2013. O valor global do presente termo é de R$ 8.300. E o segundo processo, TC número 12647, de 2013, firmado com a Secretaria de Estado da Promoção da Paz, cujo objeto reside no uso do Centro Cultural de Exposições Ruth Cardoso, para a realização do evento Terceiro Congresso Internacional do Amor Exigente, dos dias 14 a 18 de agosto de 2013. O valor global do presente termo é de R$ 26.000. O Ministério Público de Contas, através dos pareceres, opinou favoravelmente pela anotação dos referidos termos. Então, voto pela regularidade dos termos nas formas e para fins de direito. Nesses 2 processos tem o parecer do procurador, doutor Rodrigo. Só para... É assim como voto, senhor presidente. Com a palavra, Ministério Público. No processo 3192 de 2013, o Ministério Público ofertou parecer nos autos, parecer 1214 de 2016, da 6ª Procuradoria de Contas, cujo titular é o doutor Rodrigo, e opinou pela regularidade do termo, bem como no processo 11944 de 2013, por intermédio do parecer 1177 de 2016, também da 6ª Procuradoria de Contas, onde o Ministério Público também opinou pela regularidade do termo de permissão. Portanto, em ambos os processos, o doutor Rodrigo está impedido de votar. Excelência, Em discussão. Discussão, já que está em discussão, é a questão do impedimento que eu fui alertado aqui pelo conselheiro substituto, Alberto, de que esse impedimento ele tinha jurisprudência no sentido de que o impedimento ele não se configurava, né, quando o juiz, o promotor se tornava magistrado, né? E eu estou aqui lendo o Código de Processo Civil, que a gente usa de forma subsidiária ao procedimento da gente, e de fato, ele quando trata dos casos de impedimento e suspeição, ele preconiza que o membro do Ministério Público, ele se torna impedido quando no processo ele atua na condição de postulante.
Então, me parece que a partir de uma interpretação inversa aí, né, contrário senso, a gente poderia chegar à conclusão de que quando eu atuasse na condição de custos legis, né, esse impedimento não se configuraria, né? É uma questão que eu quero colocar preliminarmente para a discussão de Vossas Excelências, até para que eu possa ficar mais confortável para poder votar e me abstendo de votar, alegando um impedimento, quando for o caso em que eu tenha atuado promovendo algum tipo de representação, pois nesse caso a gente postula alguma providência do Tribunal de Contas, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que perfeitamente tem, dentro do Alberto levantou, acho que é perfeito. Como postulante não, mas como ele já tinha dado um parecer, não vejo problema. Então, há jurisprudência no sentido que quando atua como os custos legis, não há impedimento, é isso? A minha pesquisa que eu fiz aqui rapidamente é no texto da legislação, Código de Processo Civil atual. Eu não peguei a jurisprudência, tá? Então, o Código de Processo Civil ele é bastante claro ao preconizar... Vou ler para Vossas Excelências, né? Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo que, inciso 3º, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público. Né? Neste caso, como também basta. Ele não fala quando tiver atuado, né? Tem atuado. Ele fala quando tiver postulado. Entendo. Né? Eu sugiro o seguinte, como são apenas 2 processos, e processos relativamente simples de anotação do contrato, né, de julgamento pela regularidade do contrato, eu sugiro que nesses casos específicos, Vossa Excelência poderia se averbar suspeito para que a gente possa pesquisar um pouco melhor a matéria e num outro processo que venha a pleno numa próxima sessão, aí a gente já teria mais segurança para ver a questão da jurisprudência, como isso está sendo tratado, e aí a partir desse momento a gente define qual vai ser o procedimento que o tribunal vai adotar daqui para frente. Acho que a gente teria mais segurança para prosseguir nas próximas sessões. Só uma sugestão. Eu vou discordar. Eu acho que não seria o caso de suspeição, né? Eu poderia pedir vista dos autos, eu não vou poder fugir da jurisdição. Eu poderia pedir vista dos autos e assim que eu tivesse um entendimento formado a respeito da questão, eu traria o processo para decisão. Pode ser? Claro. Bastante. Ok. Na dúvida, Então, a pauta encerrada. Não há mais processos a serem relatados. Encerramos a ordem do dia. Passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros, para querendo fazer uso da mesma, o Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso, no momento, gostaria apenas de, mais uma vez, registrar a minha satisfação em receber o conselheiro Dr. Rodrigo Cavalcante aqui no Pleno, compondo o Pleno desta Corte. A nossa satisfação encerrando minhas palavras nesse instante com relação à saudação que faço ao conselheiro Dr. Rodrigo Cavalcante, dizendo a nossa satisfação e desejando a ele toda a luz, todo o discernimento, e que o Espírito Santo de Deus, que é detentor de toda a sabedoria, possa iluminar todo o seu caminho aqui na sua atuação na corte, e que a bênção de Deus e da Virgem Maria sejam sempre e a todo momento presente em sua vida funcional e pessoal também, doutor Rodrigo. Muito bem-vindo. E solicitando agora